Mudanças em benefícios públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Segundo ele, a decisão final sobre o número de parcelas será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma, com base em dados aí mais concretos do Ministério da Saúde sobre o ritmo de vacinação dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro pensa em extinguir o pagamento anual do abono salarial do PIS/PASEP para poder elevar o valor médio do Bolsa Família. O aumento seria dos atuais 190 para 300 reais. Presidente, o Bolsa Família vai ser mesmo 300 reais? Está sendo negociado para aumentar aí 50% até dezembro. Presidente, obrigado. Porque houve uma inflação sim nos produtos, os alimentos subiu no mundo todo. E foi agravado pela pandemia do fica em casa. Se o pessoal do campo tivesse ficado em casa, não teria inflação, teria desabastecimento. É verdade. A equipe econômica informou que a pasta terá de promover cortes de gastos em outras áreas para elevar o valor do Bolsa Família. Eu começo agora com você, Serrão. É um quebra-cabeça aí. Hoje mesmo a gente falava do Lula há pouco, ele garantindo que o teto de gastos ele vai mexer nisso. E se ele for eleito, né, se ele vencer as eleições, e como também fica essa contabilidade aí, criativa um pouco acima do teto que o atual governo tenta fazer para se adequar, claro, ao momento de pandemia e também aos benefícios, e se isso também tem a ver com as eleições, né, Serrão? Ah, com certeza absoluta. O que o governo Bolsonaro definiu pela equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes é que o Brasil teria que partir para um equilíbrio fiscal. Isso hoje é um indicativo de que isso possa acontecer no horizonte. Ainda mais porque, com a retomada da atividade econômica, a arrecadação federal deve aumentar. A tendência é que o dólar se mantenha aí nessa casa de 5 ou até podendo até abaixar. E aí o governo volta a arrecadar. Com isso, pode surgir aquele dinheirinho que é tão esperado, que está sendo catado nos cantos, com cortes e tesouradas que virão por aí, para que sobre para a aplicação nesses chamados investimentos sociais, que inegavelmente tem um efeito popular, tem um efeito político e eleitoral direto sobre a população. No tempo de Lula, todas as pessoas têm a memória de que na época de Lula a economia foi bem, então com Lula todos puderam comprar, consumir e gastar. O governo agora, a facilidade econômica na crise pós-pandemia não permite isso ainda, mas a velocidade do crescimento que está sendo prevista por aí pode ser que dê essa folga. Então, o governo está agindo no momento, por enquanto, com toda a responsabilidade, todo cuidado para saber como vai fazer esses gastos emergenciais. A revisão do Bolsa Família, a manutenção desse auxílio emergencial, que parece pouquinho, mas nada é pouquinho, todo o dinheiro que vem vai para o consumo e é importante, salva muita gente. Essa pandemia deixou muita gente absolutamente sem renda nenhuma, então qualquer coisa que venha é um socorro efetivo. Só que o socorro efetivo também tem repercussão direta política. Então é isso que está sendo discutido agora. Se o governo tem condição de pagar essa conta, levar vantagem eleitoral inegável sobre o pagamento dessa vantagem, mas tem também a questão importante. Não pode quebrar o país, porque se quebrar, não tem nem próximo governo, nem para a situação, nem para a oposição. Amanda, haverá uma contabilidade criativa aí para todos esses programas e essa mudança ocorre justamente para atender aí também, claro, questões eleitorais à vista? Eu espero que não haja essa contabilidade criativa e sim, esse assunto 2 tem tudo a ver com o assunto 1 que discutimos, o Serrão foi direto ao ponto, é isso, é uma perspectiva eleitoral. O presidente Bolsonaro hoje sofre com popularidade baixa por 2 motivos principais, pela vacinação lenta e também pela economia que demora a engatar uma segunda. Mas o PIB do primeiro trimestre não foi maravilhoso, foi de 1,2, veio acima das expectativas do mercado? Sim, é verdade, mas os mais
mais pobres, principalmente, ainda amargam uma conta dura, porque eles estão desempregados e houve queda da renda. Hoje mais cedo eu falava sobre o Instituto da FGV Social, que foi divulgado há poucos dias, que mostra que pela primeira vez nos últimos 10 anos, a renda média do Brasil está abaixo de R$1.000 dos brasileiros. Então isso afeta principalmente o andar de baixo. O andar de baixo, que no ano passado contou com auxílio emergencial, né, poupudo, de R$600, e depois sofreu 4 meses já pagando sem auxílio emergencial até abril. Aí quando retomou essa conta, recebeu só metade, R$300, sendo que a média é muito menor, a maioria recebe em torno de R$150. O presidente Bolsonaro mandou postergar, estender esse auxílio por mais 3 meses, o que foi prontamente atendido pelo ministro Paulo Guedes, e agora a equipe econômica se debruça sobre os números e faz as contas para tentar fazer esse Bolsa Família turbinado, que deve ganhar até um novo nome, talvez Alimenta Brasil. Então, qual é o cerne da questão aqui? A equipe econômica estava fazendo todas as contas para ter um auxílio, um Bolsa Família, que hoje a média é de R$190, aumentar isso para R$250. Só que aí o Bolsonaro foi lá, acho que anteontem, numa entrevista a uma rádio, falou, não, nada disso, eu quero um auxílio Bolsa Família, novo Bolsa Família deve ficar próximo a R$300. Aí deu um nó na cabeça do pessoal, que eles falaram, poxa, isso vai demandar muito dinheiro, né? E aí eu até estou com umas contas aqui de um economista, que também é um dos maiores conhecedores de contas públicas no Brasil, também muito próximo ao governo, ele me disse o seguinte, né? O governo vai ter livre no próximo ano, ou seja, dentro do teto de gastos, cumprindo o teto de gastos, vai ter uma folga. Por quê? Porque a inflação nos últimos 12 meses chegou a 8% ao ano. E o teto permite que as despesas aumentem conforme a inflação que é agora, do mês de junho e julho. Então, você vai ter um teto muito mais elástico, com uma margem maior no ano que vem, que vai favorecer o governo. Então, segundo esse economista, além do crescimento da despesa obrigatória, a gente vai ter cerca de R$30 bilhões livres que o governo vai poder usar para diversas coisas. Por exemplo, para aumentar o Bolsa Família, ou então para aumentar investimentos. O benefício do Bolsa Família hoje, em média de R$190, atende 14 milhões de famílias. São R$34 bilhões no orçamento. Se ele for para R$285, esse gasto vai ser de R$17 bilhões a mais no orçamento. Se for para R$300, como que é o presidente Bolsonaro, vai significar mais de R$20 bilhões. Então, a decisão do governo é o seguinte, ou você vai dar um aumento menor, na casa de R$250, para um número maior de famílias, de repente passando dos atuais 14 milhões para até 20 milhões de famílias, ou então você vai dar um benefício maior de R$300, mais para um número menor de famílias. O espaço no teto, que é esse que tem 30 bilhões, não dá para fazer tudo. Não dá para aumentar a Bolsa Família para R$300 e ainda aumentar o gasto em investimentos. O governo vai ter que escolher. O cobertor é um pouco maior, mas ainda continua curto. São decisões políticas. Constantino, nós falávamos há pouco, né, da economia e o poder da economia numa eleição presidencial, né? Claro que o eleitor faz a sua conta, ele vê a vida dele, ele sempre faz essa associação, se a vida dele melhorou, piorou. E a Amanda lembrou, claro, que nos 8 anos do ex-presidente Lula, o momento econômico era outro, né? Foi um momento muito positivo para o Brasil. E a gente sabe que o eleitor brasileiro nem lembra quem votou para vereador, para deputado, então isso ele releva muitas vezes. Você acredita que esse fator econômico será decisivo também, essa memória dos 8 anos do Lula contra agora o Bolsonaro, com pandemia? O eleitor vai saber aí dividir tudo isso ou vai pensar onde ele foi mais feliz, Constantino? Pode sempre ter esse fator, né? Eu tenho uma lembrança lá e não vou saber explicar exatamente o que é fator China, commodities e o boom que fez o mundo inteiro emergente crescer muito mais que o Brasil, né? Que era o patinho feio, era na rabeira do ranking do crescimento emergente naquela época do Lula. Mas, de fato, cresceu, né? E aí as pessoas associam, talvez. Mas acho que lembram depois que chegou a destruir ainda no governo Lula e Dilma, que era ele, né? Era o poste dele, e lembra que na eleição ele dizia Dilma é Lula, Lula é Dilma, né? E de fato era um poste, e a política macroeconômica da Dilma foi herdada do Lula, era o mesmo ministro, inclusive o Mantega, o Guido Mantega, que começou com aquela nova política macroeconômica, que foi uma desgraça. Então, se pegou a bonança, o Lula também foi o responsável pela destruição dos empregos, e acho que muita gente lembra disso ou entende isso. Mas a economia sempre pesa. O Paulo Guedes é o fiador da política econômica e o Bolsonaro é o que entende de política. Isso foi dito sem nenhum estelionato eleitoral na época da eleição, né? E, de fato, existe essa tensão.
O ministro da Economia é o dono da chave do cofre, ele vai querer segurar o máximo possível e respeitar a austeridade, enquanto que o presidente vai olhar onde está apertando mais e tentar agir de forma política. Apesar do que eu não descarto a hipótese de haver uma preocupação legítima com essa pandemia que não está arrefecendo tanto no país, como não está na região toda, né? Argentina, Chile, Uruguai, está muito ruim ainda na região, e o governo tentar estender de alguma forma aos mais carentes. É aquela frase que o próprio presidente usou, né? Eu não quero tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, mas talvez, porque o cobertor é curto de fato, não existe alternativa.